Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos estudar sobre o Teorema de Pitágoras. Para que serve o Teorema de Pitágoras? Ele serve para a gente descobrir medidas desconhecidas no triângulo retângulo. Então, esse teorema não serve para qualquer triângulo, ele só serve para o triângulo retângulo. Como que eu sei que é um triângulo retângulo? É quando nós temos um ângulo de 90 graus. Então, é obrigatório ter esse ângulo aqui de 90 graus, e daí sim a gente pode utilizar o Teorema de Pitágoras. No Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, essa medida maior aqui do triângulo é igual, né, ao quadrado dela, é igual ao quadrado da soma das outras duas. Você não precisa ficar guardando na cabeça se é A, se é B ou se é C. O que importa é você saber qual que é a hipotenusa e qual é os catetos. Qual vai ser a hipotenusa? A hipotenusa é sempre essa medida aqui, ó, que fica na frente do ângulo de 90 graus. Se você souber, né, identificar qual é a hipotenusa, os outros são os catetos. Então, não importa, você não precisa ficar se preocupando com as letras da fórmula. O importante é você entender qual é esse teorema, certo? Então, vamos para os exemplos para melhor compreensão. Neste primeiro exemplo, nós temos esse triângulo retângulo, nós temos essas medidas 5, 12 e x. Primeira coisa que você vai fazer é identificar a hipotenusa. Sempre você começa fazendo isso. Porque o que sobrar, né, no triângulo, daí vai ser os catetos. Então, ó, o ângulo de 90 está aqui. Então, na frente é a hipotenusa. Então, o que que diz? Diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Né? Ou seja, eu peguei essa fórmula aqui e só substituí. X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. E agora nós vamos resolver. Então, vai ficar x ao quadrado mesmo, igual. O que resolve nessa expressão? Primeiro, resolve as potências. Então, vai fazer 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, que vai dar 25. Vou copiar aqui o sinal do mais e vou resolver o 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, que vai dar 144. Depois que você resolveu isso, você vai resolver a adição. Então, vai ficar x ao quadrado igual 25 mais 144 vai dar 169. E agora, para resolver o valor do x, né? Você vai passar a potência como raiz quadrada. Então, nesse tipo de cálculo, né? Sempre vai terminar com uma raiz. E a raiz do 169 é 13. Então, descobri aqui que essa medida x é 13 centímetros. Vamos para outro exemplo para melhor entendimento. Agora, olha essa letra B. Então, como eu falei, sempre vai começar identificando a hipotenusa. Então, observe que aqui é o ângulo de 90. Então, na frente é a hipotenusa. E a nossa conta, a gente começa com a hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, observe que o que sobrou, né, que eu identifiquei, né, que essa era a hipotenusa, os outros são catetos. Então, sempre vai somar esses outros dois catetos, né, e elevar ao quadrado cada um deles. Então, ficou assim. Observe que nem sempre a hipotenusa vai ser o x, né? Por isso que a gente tem que sempre começar identificando o ângulo de 90 e na frente a hipotenusa, porque nem sempre a hipotenusa vai ser x. Então, vamos resolver essa conta aqui. Observe que nós vamos resolver primeiro as potências. Então, 13 ao quadrado, que é 13 vezes 13,
dá 169. X ao quadrado fica assim mesmo. E o 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Então, ficou assim. O que nós vamos fazer? Nós vamos trocar agora. Eu acho que eu vou trocar todos os membros ao mesmo tempo. Fica mais fácil para identificar. Ó. Como eu troquei todos de lugar, então, nesse caso, eu não troco sinal. E agora eu vou resolver isolando o x. Então, eu vou deixar aqui o x ao quadrado, vou copiar o igual, copiar o 169, vamos passar o mais 25 para lá. Lembra que tá mais, então vai passar menos, porque agora sim eu só tô trocando o 25 de lugar. Copio o x ao quadrado, copio o igual, resolve a operação aqui de menos. 169 tira 25. Então, vai sobrar 144. E vai terminar com a raiz desse número. Então, sempre a gente vai terminar com a raiz do número. Raiz do 144 é 12. Então, descobri que aqui a medida x mede 12. Agora, olha essa letra C. Aqui eu acabei esquecendo de fazer o desenho aqui do símbolo de 90 graus, mas olhando aqui o desenho, a gente pode considerar que aqui é 90 graus, certo? Então, vamos começar identificando a hipotenusa. Se o 90 graus está aqui, na frente é a hipotenusa. E na fórmula, a gente sempre começa com a hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado, certo? Então, 10 ao quadrado. Igual, daí é só fazer a soma dos outros dois e elevar ao quadrado. E agora, a gente vai resolver. Observe que, nesse caso, mais uma vez, a hipotenusa não foi o x. Então, sempre tem que prestar atenção nisso. Então, vamos resolver. Resolve as potências. Ó, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Vou trocar todos de lugar ao mesmo tempo. Como eu vou trocar todos de lugar ao mesmo tempo, então eu não troco o sinal, tá? Porque eu troquei todos de lugar. Eu peguei esse membro, passei pro primeiro, peguei esse 100, né? E passei pro segundo membro. Troquei todos de lugar ao mesmo tempo, então por isso que não troca sinal. Agora, como eu vou passar só o 36 para lá, então agora sim troca sinal. Então, tá 36, vai passar menos 36. Copia aqui o x ao quadrado, resolve a operação aqui de menos. 100 tira 36. Então, vai sobrar 64 e termina com a raiz desse número. Raiz do 64 é 8. Então, descobrimos ali que a medida x é 8. Vamos para o próximo exemplo. Olha essa letra D. Então, tá vendo que aqui tá de ponta cabeça aqui esse triângulo, mas é a mesma regra. Você vai começar olhando o ângulo de 90 graus, na frente a hipotenusa. Então, aqui no caso, o x é a nossa hipotenusa. Como que a gente começa a fórmula? Hipotenusa ao quadrado igual à soma do quadrado dos catetos. Então, raiz de 7 ao quadrado e 2 raiz de 5 ao quadrado. Quando acontecer, né, do problema aparecer raiz, como neste caso, põe entre parênteses. E agora vamos resolver. Vamos resolver as potências primeiro. Então, vou copiar o x ao quadrado e igual. Como que a gente resolve esse tipo de potência, né? Raiz de 7 ao quadrado, vou fazer aqui no cantinho. Raiz de 7 ao quadrado é a mesma coisa que raiz de 7 vezes raiz de 7. Você pode multiplicar aqui dentro. Então, vai dar a raiz de 7 vezes 7 dá 49. E a raiz do 49 é 7. Tá vendo que o número saiu da raiz? Então, toda vez que você estiver elevando uma raiz quadrada a um expoente 2, você pode cortar a raiz e o número 7 sai da raiz. Ou, né, fazer essa conta que tá vendo que vai dar a mesma coisa. Agora, vou copiar aqui o sinal do mais. A mesma coisa aqui para o 2 raiz de 5 elevado ao quadrado. Vou fazer aqui em cima, ó. 2 raiz de 5 ao quadrado é a mesma coisa que 2 raiz de 5 vezes 2 raiz de 5. Aqui, neste caso, como tem número que está fora da raiz e número que está dentro da raiz, então, nós vamos resolver número que está fora com número que está fora, número que está dentro da raiz com o número que está dentro da raiz.
Então, ó, esse 2 eu vou multiplicar com o 2, que estão fora da raiz. Vai ficar 4. E a raiz de 5 que está dentro da raiz de 5 vezes raiz de 5, vai dar raiz de 25. Só que a raiz de 25, ela é exata. Então, vou copiar aqui esse número 4, vou colocar um pontinho de vezes, porque sempre que um número estiver para fora da raiz, ele está multiplicando. Por mais que não esteja aparecendo aqui o sinal de vezes, mas ele está multiplicando. E a raiz do 25 é 5. E 4 vezes 5 vai dar 20. Então, 2 raiz de 5 ao quadrado vai dar 20. Se a gente fosse fazer direto, como que a gente ia fazer? A gente ia cortar raiz com a raiz, então o 5 iria sair da raiz, só que o 2 teria que levar ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, vezes 5 daria o 20 do mesmo jeito. Pode fazer das duas formas. Então, vai ficar x ao quadrado igual 7 mais 20 vai dar 27. Passa, né? Termina com a raiz. Raiz de 27. Raiz de 27, ela não é exata. Então, o que a gente pode fazer? Pode deixar assim, ou a gente pode, que a gente chama de fatorar, que é quando a gente divide pelos números primos. Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, como vai ficar? Tá vendo que como a raiz é quadrada, você vai escrever 3 ao quadrado vezes 3. 3 ao quadrado vezes 3. Esse 3 que tá com o expoente 2, como a raiz é quadrada, pode tirar da raiz. E esse que não tem expoente permanece dentro da raiz. Então, tanto essa forma tá certo, quanto essa forma. É que num vestibular, né, num teste que tem alternativas, a gente não vai encontrar a raiz de 27 como alternativa. A gente vai encontrar essa daqui, que é 3 raiz de 3, que é a forma fatorada do 27. Então, o último exemplo agora. Vamos começar identificando a hipotenusa, né? Lembra que aqui é o ângulo de 90 graus, então na frente é a nossa hipotenusa. Como que a gente começa a forma? A hipotenusa ao quadrado, então observe que como aqui tem uma expressão, eu coloquei entre parênteses, é igual à soma do quadrado dos outros dois. Então, 2x, vamos pôr entre parênteses também, ao quadrado, e x mais 3 elevado ao quadrado. Então, observem que aqui já deu uma complicadinha a mais, porque agora nós vamos precisar de produtos notáveis. Aqui e aqui são produtos notáveis. Como que a gente faz produto notável mesmo? A gente faz o primeiro termo ao quadrado, então x ao quadrado, mais, porque aqui no meio é mais, 2 vezes x vezes 9, que dá 18x, e por último, mais o 9 ao quadrado, que dá 81. Igual, vamos resolver agora aqui. 2x ao quadrado, 2 vezes ao quadrado dá 4, x ao quadrado fica x ao quadrado mesmo. Copia o sinal do mais, aqui também é outro produto notável, então vai ficar quadrado do primeiro mais duas vezes, né? O primeiro vezes o segundo, vai dar 6x mais o quadrado do segundo. Então, ficou assim. O que nós vamos ter que fazer agora? Nós vamos ter que agrupar os termos semelhantes. O que são termos semelhantes? São aqueles que têm exatamente, né, a mesma letra, ou se for só número, né? A gente vai juntar. Então, o que eu vou fazer? Vou passar todos esses termos aqui para o primeiro membro. Como eu tô trocando só eles de lugar, então, neste caso, eu preciso trocar o sinal de todos. Então, eu vou copiar aqui o x ao quadrado, o mais 18x e o mais 81. Só copiei. Agora, eu vou passar todos esses termos aqui, ó, todos eles para o primeiro membro, trocando de sinal todos. Então, tá 4, vai passar menos 4x quadrado. Tá mais x, vai passar menos x quadrado. Tá mais 6, vai passar menos 6x. Tá mais 9, vai passar menos 9. E coloca igual a zero, porque não sobrou nada lá no segundo membro. Vamos agrupar agora os termos semelhantes. Ó, x quadrado com menos x quadrado dá 0. 18x menos 6x vai sobrar 12x. Eu vou copiar o menos 4x quadrado aqui na frente, tá? Porque não tem nenhum que dá pra juntar com ele.
E o mais 12x, eu já fiz a conta, né? E mais 81 com menos 9 vai dar mais 72. Igual a zero. Observem que nós chegamos numa equação do segundo grau. Então, o que nós vamos ter que fazer em equação do segundo grau? Vai precisar utilizar o teorema a fórmula de Bhaskara, perdão. O que nós podemos fazer antes de começar, só para facilitar a nossa conta? Tá vendo que todos esses números são divisíveis por 4. Então, eu vou simplificar essa fração dividindo todos por 4, só para facilitar a minha conta. Então, vai ficar menos x quadrado, que é 4 dividido por 4 dá 1. 12 dividido por 4 vai dar 3, então 3x. E 72 dividido por 4, 72 dividido por 4 vai dar 18. Então, mais 18, igual a zero. Como que a gente faz mesmo pela fórmula de Bhaskara? Calcula o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e depois calcula a parte do x. Então, 3 ao quadrado dá 9, menos com menos vai dar mais, e 18 vezes 4 vai dar 72, e 72 mais 9 vai dar 81. Agora, vamos fazer a segunda parte, que é x igual menos b, quanto que é o b mesmo? O b é 3, então, menos 3. Mais ou menos a raiz quadrada dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Então, vai ficar menos 3 com mais 9 vai sobrar 6, dividido por menos 2 vai sobrar menos 3. Menos 3 com menos 9 vai dar menos 12, dividido por 2 vai dar 6. Então, descobrimos que a medida é 6. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Até mais, tchau!